7 horas 35 minutos em Campos. Você ouve o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Agora com o programa de volta, temos o prazer de receber aqui hoje o Anderson Campinho, em sistema de teleconferência, né? Também, esse aí não está em home office, que é secretário de segurança em home office, não consegue trabalhar. E da pauta de hoje, elaborada pelo Arnaldo Neto e também com a ajuda dos nossos ouvintes, com a sua ajuda, né, que está participando aí pelo Facebook, em nossa live aí no Face, com seus comentários, com suas perguntas também, né? Vamos trazer aqui o bom dia do Anderson Campinho e a seguir, né, já o desenvolvimento dessa pauta aí com o Arnaldo Neto. Anderson Campinho, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer, né, estar aqui. E como você disse, home office com certeza a gente não consegue fazer. A gente não tem feito isso. Mas o senhor também não está no grupo de risco, né? Não. É novo e está com saúde em dia. Muito bem, Arnaldo. Vamos lá, Campinho, vamos começar falando sobre a principal ação hoje da Secretaria com relação a essa questão da pandemia do coronavírus, que é a barreira sanitária. Tem um ponto fixo, eu fiquei uns 40 dias sem vir a Tafona, mas vim no domingo, mesmo no domingo estava funcionando, que é a questão da barreira sanitária ali na BR-6, entre Campos e São João da Barra. Qual o balanço das atividades que você tem do que já foi realizado? Os veículos estão voltando para Campos? Está tendo essa parada ali mesmo e tem que voltar? Essa regra ainda está valendo? Então, o que acontece? Nós temos hoje 4 barreiras em funcionamento. 3 barreiras no município, né, que é na BR-356, na chegada de Barcelos, em Casumbá, na estrada que liga a São Bento, Mosteiro de São Bento, né? E em Roças Velhas, ali onde liga Parque União, Campo Novo, a Roças Velhas de Barcelos. Ou seja, essa de Roças Velhas é um período de 12 horas, né, durante o dia. E a gente tem também a do CEPOP, que é uma barreira exclusiva para os veículos que vão para o porto, levando trabalhadores do porto, né, que funciona juntamente com uma empresa do porto e junto com funcionários aqui de São João da Barra, da saúde aqui de São João da Barra. Também é utilizado no espaço de Campos e em parceria com a Prefeitura de Campos. Os números, os balanços, né, sobre isso é sempre muito complicado. A gente tem a abordagem, você imagina a gente mensurar o número de veículos que já passaram na BR-356 principalmente, desde 18 de março, que foi quando a gente iniciou. É sempre muito complicado a gente falar sobre números, mas muitos veículos. Na BR-356 é importante a gente ressaltar que, por se tratar de uma rodovia federal, embora a gente tenha um entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e a gente tenha, inclusive, respaldo do Ministério Público Estadual para que a gente pudesse atuar, né, dando condições para que a gente pudesse atuar na BR-356, a gente ainda trabalha de uma forma evitando maiores problemas, a gente trabalha muito mais no sentido de orientação, né, porque a gente tem um decreto municipal que prevê uma série de medidas restritivas e preventivas, né, ao combate ao coronavírus, e essa questão, como você perguntou, aí tem veículos que têm que voltar? Sim. Tem veículos, as pessoas que não se enquadram, porque a nossa abordagem, elas acabam sendo em veículos, mas a preocupação não está no veículo em si, a preocupação está nos ocupantes do veículo. Então, veículos acabam retornando sim. A gente é feita uma abordagem e nessa abordagem é feita a entrevista, né, com as pessoas que estão ali nesses veículos e as pessoas que não se enquadram, que não estão de acordo com o nosso decreto municipal, elas são orientadas assim que volte. A gente tem, né, a nossa BR termina dentro do município, numa via municipal. Então, na via municipal,
a gente vai atuar. Então, se o condutor do veículo ele vai adentrar o município, ele não preenche os requisitos que ali estão estabelecidos pela equipe de saúde, né, pela equipe epidemiológica, obviamente esse veículo teria que retornar sim. Então ele vai sair da BR e vai entrar numa via municipal. Então quando ele for entrar na via municipal, ele não vai poder entrar. Então ele já é orientado desde a BR a que ele retorne. Orientado a que ele retorne. No caso de qualquer distância, ele vai ser acompanhado e vai retornar. Então, ou seja, o cara só vai perder o tempo, se ele quiser insistir a adentrar o município. Ocorreu um outro dia, até um fato de ter que haver uma condução à delegacia de um condutor de um veículo, o veículo se evadiu ao ser abordado pelos profissionais que ali estão, ele se evadiu. Uma viatura do PROEID, né, da Polícia Militar, que é um convênio com o município, de policiais militares, o veículo se evadiu, ali desperta, né, fundamento, está tipificado ali, fundamentado a fundada suspeita, e os policiais foram tentar abordar esse veículo se evadiu até Cajueiro, onde ele foi conseguido ser interceptado através de um cerco policial. E, obviamente, o condutor desse veículo teve que ser conduzido até a delegacia, onde ele foi autuado por desobediência, né? Porque ele, a partir do momento que uma pessoa se evade de uma abordagem daquela ali, como você disse que você já passou, a pessoa não tem condições de dizer que ele não sabe que ele tem viatura de polícia, viatura da Guarda Municipal, viatura da Defesa Civil, diversos profissionais atuando na pista. Então, quando a pessoa se evade de uma barreira daquela, a gente imagina que tem algo de muito suspeito ali. Quando é emanada a ordem pela autoridade policial que ali está representado, devidamente uniformizado, utilizando viatura caracterizada, determinando a parada, e essa pessoa se evade, ela tem que ser conduzida até a delegacia, porque está ali formalizado uma questão, né, da desobediência. Mas a gente tem atuado 24 horas por dia. A gente tem essas duas barreiras, né, no município, que é essa da chegada de Barcelos na BR-356 e a de Casumbá, que funcionam sem parar, a todo tempo. Então, assim, são inúmeros de abordagens feitas, todos os veículos que passam ali são abordados. Não há quem passe por ali que não seja abordado. Saiu uma matéria ontem no site da Prefeitura falando que foram mais de 159 mil veículos abordados nesse período, né? Fazendo um balanço numérico aí. Mas mais importante do que o número é a questão da efetividade. Você relatou aí um caso de resistência, que a pessoa tentou fugir da barreira. Normalmente quem passa tem uma boa receptividade, conversa, dá os detalhes. Se do outro lado, as pessoas que são abordadas ali. Sim, a maioria sim. Algumas pessoas, a gente sabe, né? Todas as medidas, né, na questão da prevenção do coronavírus, elas são inconvenientes, não só na barreira sanitária, mas toda abordagem em si, policial, qualquer abordagem que seja, a pessoa normalmente não gosta, ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Eu observo isso na condição de policial, inclusive, que ninguém gosta de ser fiscalizado, abordado, questionado, entrevistado acerca de alguma coisa, de onde está vindo, né, para onde vai. Então, algumas pessoas têm resistência, outras não. A grande maioria não. A grande maioria, inclusive, parabeniza o serviço das pessoas que ali estão trabalhando, né, que tem um entendimento da importância que representa para a gente, né, para todos nós, né, moradores de São João da Barra, essa barreira sanitária. Para tanto que São João da Barra iniciou, né, essa atividade, foi pioneiro nisso aqui na nossa região. Outros municípios, teve município até que veio conhecer o que a gente fazia e hoje colocou em prática, né, no mesmo modelo que a gente atua aqui hoje em São João da Barra. Certo. Deixa eu te fazer outra pergunta com relação a essa questão da barreira também. Nós temos um movimento intenso em relação ao Porto do Açu. Tem essa barreira lá no CEPOL especificamente para isso, mas né, como você falou, a barreira de São João da Barra foi pioneira, essa BR-355. Nesses casos do Porto, que são pessoas, que é um número muito grande, uma rotatividade muito grande de pessoas, você que tipo de problema, tiveram que mandar voltar trabalhador, ou há uma flexibilização por causa disso? Como que foi esse contexto? Não há flexibilização, né? No que a gente está tratando no momento, no caso do coronavírus, a gente tem que ter
muita seriedade no que a gente está fazendo, que a gente está lidando, né, a questão de saúde pública. E no Porto do Açu, como eu falei, a gente tem essas 3 barreiras, mais a barreira de Campos, que são uma 4, e a gente tem as barreiras que são, assim, estrategicamente montadas na entrada do porto, né? A gente, porque embora tenha essa abordagem, todos os veículos que vão para o porto têm essa obrigatoriedade de passar pelo CEPOP, ele ainda assim são fiscalizados na barreira de Barcelos. E devido a gente ainda ter, né, porque a gente sabe, São João da Barra, só para quem não conhece, você pode dizer que São João da Barra só tem uma via de acesso. Quem conhece São João da Barra sabe que, no mínimo, nós temos 10 vias de acesso. 9, 10, ou se a gente quiser ainda vislumbrar um pouco mais, a gente tem ainda algumas outras estradinhas vicinais que vão dar acesso ao município. Então a gente sabe, né, a gente tem conhecimento disso, a gente não é bobo, a gente sabe que tem pessoas que tentam furar, como a gente, por exemplo, tem feito algumas abordagens ali em Vila da Terra, em Palacete, voltadas exclusivamente ao transporte alternativo, né, as lotadas, a gente diariamente faz essa ação lá, a gente ainda tem essa do Porto. Nessa questão do Porto, como eu falei, embora ele passe, embora eles sejam obrigados a passar pelo CEPOP, no CEPOP, depois de serem inspecionados, o veículo é adesivado, passando pela barreira nossa de Barcelos, novamente ele é parado, e ainda assim a gente, em dias estratégicos, a gente monta ainda uma outra barreira na entrada do porto. A gente ainda tem veículos aqui da região que transportam profissionais para o porto. E, assim, hoje a gente já conseguiu, né, fazer cumprir o que é previsto no decreto, a questão principalmente de quantidade de ocupantes dentro né, do transporte, dos ônibus, principalmente. A gente teve que mandar passageiro descer, né, trabalhador descer de ônibus, e teve que haver o transbordo através de outra condução para conduzir os trabalhadores. A questão de álcool em gel também, falta de máscara, fez o ônibus voltar. Como eu disse no início, as medidas elas acabam sendo convenientes, mas são assim, extremamente necessárias. Elas precisam ocorrer e os próprios trabalhadores do porto entendem isso. A gente, no início, teve alguma resistência, né, por parte de algumas terceirizadas, né, que prestam serviço ao Porto do Açu, que demoraram um pouco a se adequar. Hoje a gente já tem uma questão bem mais satisfatória, mas a gente não deixa de fiscalizar ainda assim. Certo. Hoje, São João da Barra tem, pelos dados da Prefeitura, Campinho, 9 casos confirmados de coronavírus, entre eles um óbito. Pelos dados do Estado, e há uma discrepância em todos os municípios, pelos dados do governo do Estado, você tem um caso de coronavírus, o que seria um cenário mais do que perfeito, né, para qualquer cidade, sobretudo uma cidade que tem uma questão portuária como a nossa. Qual a importância dessa barreira que foi implantada lá em 18 de março, no seu ponto de vista, para que esses casos estejam tão controlados aqui no município? Então, a gente, quando eu conversando com a doutora Arlene, né, no início, a gente, né, na implementação dessa barreira, a gente falou, tomara que a gente tenha um sucesso, a gente alcance o que a gente quer, reduzir o máximo dos números, né, de pessoas contaminadas no município, embora a gente sabia já que seria inevitável, como já a gente já consumou, infelizmente, mas que a gente ouça assim, não era preciso isso tudo. Mas que bom, tomara que a gente escute isso. Para que isso tudo, né? Porque para que isso tudo vai representar que a gente trabalhou certo, que a gente conseguiu alcançar o que a gente imaginou, né? Que a gente está trabalhando na prevenção. Não adianta a gente esperar acontecer e depois começar a mostrar medidas paliativas, porque, né, o que já está acontecendo. Né? Se a gente for analisar isso, né, de forma técnica, eu não vou tentar fazer isso porque não é, né, a minha área, né, eu não sou da profissional de saúde, mas a gente tem essa certeza da importância que foi a gente começar a ser pioneiro, inclusive, nessa questão, porque já existia uma preocupação muito grande da prefeita, inclusive, com relação ao Porto do Açu. A gente sabe que no Porto do Açu tem trabalhador de várias regiões do país, né? Então, vem gente de tudo quanto é lugar. Em São João da Barra, a gente sabe, né, embora São João da Barra seja um município pequeno, né, a gente sabe do número de trabalhadores de fora que já estavam, inclusive, no município. Aí teve uma questão muito importante, que foi quando uma empresa do Porto, acho que a que tinha maior número de funcionários, paralisou uma obra logo no início e deu férias coletivas aos funcionários.
Só que esses funcionários estavam no nosso município. Aí você imagina, aproximadamente 200 funcionários, né, sendo colocados em férias e permanecendo no município. Aí onde entrou a outra questão, que foi a questão das medidas implementadas com relação aos comércios, aos bares principalmente, que esse pessoal não ia embora, e esse pessoal foi dado férias, mas esse pessoal estava aqui. Então, assim, a gente teve um caso, inclusive, uma semana mais ou menos, de uma pessoa que teve um anúncio de que seria uma pessoa poderia estar contaminada e teria chegado até uma pousada essa que não poderia nem ter recebido, né, porque o decreto prevê, né, que não se, a hospedagem está interrompida. Né? Então, assim, aí você imagina essa pessoa, o contato com que ela já teria com outros moradores do município, a contaminação. Embora a gente saiba que uma pessoa contaminada, segundo, né, os especialistas, contaminariam 2 pessoas, mas essas 2 pessoas contaminariam mais 2, e essas outras 2, então o número que isso chegaria. Então a preocupação com o Porto é muito grande. Por isso que desde o início a gente tem tido ações assim, bem intensas relacionadas ao Porto. Fiscalizações de vários, assim, lá dentro, a questão lá, tem inclusive dos espaços físicos do Porto, onde os restaurantes dentro do Porto, onde o pessoal se alimenta, né, que são vários detalhes. A questão sanitária, né, relacionada a isso é bem complexa. E assim, é por isso que quase que todo dia tem alguma ação em cima disso. Embora a gente saiba da importância que o Porto representa para o nosso município, para a região, a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente vê, por exemplo, quando o governo do estado disponibilizou aí o hospital de campanha que está sendo feito em Campos, e não em São João da Barra, por conta do número de habitantes. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. As medidas de prevenção estão previstas ali no decreto, embora, eu fiz isso mais uma vez, são inconvenientes, eu tenho certeza disso, mas eles são extremamente necessários para o que a gente precisa alcançar. E para a gente, no final, ouvir ainda, poxa, que bom, né, vamos dizer, tá vendo, não precisava disso tudo, que bom, a gente espera muito que isso aconteça. Que no final alguém diga que não precisava disso tudo, que o senhor Navarra conseguiu alcançar, assim, em questões de estatística, continuar, como você bem disse aí, a gente tem um caso, tomara, né, como você falou, né, tomara que a gente permaneça dessa maneira. Só ressaltar que o caso segundo o governo do estado, segundo o município são 9 casos, né? Mas essa de Não, mas eu estou mesmo, falando, do óbito já. Não, mas eu tô de falando do óbito, óbito. né? Sim. Óbito 1. Como que foi, assim, o fato de um veículo ter que voltar, não ser permitida a entrada dele no município? O que leva a uma medida que seria mais extrema, né, dentre as que se prevê ali? O que leva a essa medida? Por exemplo, transporte por aplicativo, transporte alternativo, locada, táxi. Nenhum dessas modalidades de transporte está permitido no município. Então, como eu te falei, na barreira de Roças Velhas ele vai voltar, lá em Casumbá ele vai voltar, na BR-356 ele vai ser orientado a voltar, porque por se tratar de uma BR. Caso o condutor se recuse por se tratar de uma BR, embora a gente tenha esse amparo, como eu já falei, do Supremo Tribunal Federal, que tem entendimento que o município tem autonomia para isso, e também entendimento do Ministério Público Estadual, a gente ainda assim orienta que esse condutor retorne. Caso ele queira insistir, a gente vai acompanhá-lo até, porque a BR vai terminar numa via municipal. Isso é fato. Quando ele entrar na via municipal, ele vai ter que voltar, ele vai perder tempo e combustível. E se houver resistência lá na via municipal, vai ser conduzido até a delegacia. Então, assim, é uma questão dessa orientação feita na BR, para o condutor é bem melhor do que ele volte, porque está lá, está expressamente previsto no decreto. Então, não só isso também, não só a questão do transporte alternativo, mas é o que mais acontece, acaba acontecendo. Mas, no caso dele não ser morador do município, está vindo de uma região onde já há transmissão comunitária, né, de um morador para o outro, né, aí existe todo o trabalho da equipe de saúde que lá está. E a gente, da segurança, é importante a gente frisar isso. A gente está lá, a gente mantém, dá todo o suporte para que a barreira funcione.
mas assim, os profissionais de saúde que lá estão, eles têm a importância deles lá é fundamental, né? A barreira sanitária é da vigilância sanitária, é da equipe de saúde, e a gente dá todo o suporte para que isso aconteça. Acho que o período que foi mais duro assim dos decretos com relação à barreira foi o período ali do feriado da Páscoa, né, entre o 8 e 12 de abril, que proibiu inclusive o transporte de ônibus. Transporte por coletivo de ônibus intermunicipal, né, esses ônibus da Brasil e da Mil, os responsáveis pela linha. Mas, em resumo, Campinho, não pode passar, falou, a questão de veículos de aplicativo, né, táxi, veículos com placas de outros municípios. Como que a pessoa faz, por exemplo? Tem muita gente que é de São João da Barra e tem um veículo com a placa de Campos. Se a gente for falar de Guarapari, então, isso aí, então, não se conta que isso é uma coisa rotineira em todas as cidades, né? Não vamos falar só de São João da Barra, mas aqui, por questão até de Detran, por tudo isso, muita gente tem o carro com a placa. Como que ele comprova o vínculo com o município para poder ingressar, caso a placa dele não seja daqui? Então, a pessoa pode ter o comprovante de residência, a pessoa pode ter o título de eleitor, né, que é uma das maiores provas de endereço, né, de residência, é o título de eleitor, porque a gente tem, né, a Justiça Eleitoral tem critérios rigorosos em cima disso. Embora algumas pessoas questionem, é o que a gente tem que acreditar no título de eleitor, porque a gente tem que acreditar na Justiça Eleitoral. A pessoa que trabalha no município, os profissionais de saúde, de segurança e de assistência que estejam no exercício da função vão ter também essa livre entrada. As pessoas conseguem comprovar que trabalham no município, embora não sejam moradores, mas que comprovam através de uma declaração, da carteira de trabalho. Né? Existem os meios para que a pessoa prove, né? Ela está aqui. Obviamente, você, por exemplo, Arnaldo Neto, passando lá na barreira, aí eu vou estar lá. Arnaldo está sem a sua identidade, o seu título de eleitor, seu comprovante de residência, não sei o quê, mas lá nós temos, né, os são joanenses que lá também estão. Eles te conhecem, eles vão aprovar a sua entrada porque sabem que você é morador, mas eles têm o dever de ainda assim saber de onde você está vindo. Porque se você estiver vindo de uma região que haja essa transmissão comunitária e tal, você vai ter que ser posto em quarentena. Secretário. Então, assim, existe, além da questão de entra ou não, existe a questão do acompanhamento. Tem gente que assim, mas vai acompanhar? Vai. Diariamente existe esse acompanhamento por telefone, por visita domiciliar, né? As pessoas às vezes acham, né, a barreira sanitária é uma vitrine que as pessoas olham hoje das nossas ações, mas a gente está ali, sim, 24 horas por dia, mas a gente atua também apoiando a vigilância sanitária na fiscalização, a gente atua com a fiscalização de postura no seu serviço, né, fiscalizando o telefone, a gente atua apoiando o PROCON na fiscalização, a gente atua com a Defesa Civil ainda nas suas funções normais, ou seja, a gente, além da gente fazer todo o nosso trabalho relacionado ao coronavírus, a gente não deixou de fazer o nosso serviço, né, o nosso dever de casa, a gente continua fazendo. A gente acompanha muito as equipes epidemiológicas, muito, quando elas vão em fazer visita a pessoas com casos suspeitos. A gente tem pessoas que estão submetidas à quarentena, e tem casos de pessoas que existe muito, a gente tem que agradecer muito a participação da população, está sempre nos trazendo denúncias de que as pessoas que estão submetidas à quarentena não estão cumprindo. A gente tem que ir até a residência, a equipe de saúde, quando vai, solicita o apoio nosso, a gente presta esse apoio, e que tem surtido um efeito muito interessante, porque a gente sabe, a pessoa está submetida à quarentena, mas acha que não tem problema. Mas o maior fiscalizador, embora a gente tenha que trabalhar com essa questão do sigilo, mas o maior fiscalizador acaba sendo a população. Você é morador daqui, sabe como é que isso funciona, né? As pessoas sabem, conhecem todo mundo e nos ajudam muito, né? A denúncia chega assim bem rápido e a gente consegue fazer esse acompanhamento. E tudo isso, né, parte da barreira sanitária. Toda essa questão parte da barreira sanitária. O primeiro caso que foi diagnosticado, passou pela barreira sanitária, veio sendo acompanhado através da barreira sanitária.
Então, embora a gente saiba que tem muita gente que acha que não existe eficácia, e que até assim, quem questiona, é sempre bom a gente questionar quando a gente tem conhecimento de causa, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de questionar, falar de qualquer maneira, sem ter conhecimento de qualquer que seja. Mas a gente reconhece essa importância, porque a gente vê como que esse trabalho funciona e como que essa equipe de saúde trabalha. Dali é feito um acompanhamento, essa listagem que sai dali diária de pessoas que foram submetidas à quarentena. No outro dia, essas pessoas já são visitadas, né? Então, assim, existe a eficácia, existe a continuidade do serviço. A barreira não está ali para ser inconveniente, como as pessoas acham, que é só para mandar voltar. Mandar voltar é uma consequência, não é o mandar voltar, né? Dizer que você está contrário ao decreto é uma das ações, mas muito maior do que isso são as ações de saúde e de prevenção relacionadas a isso. Né? Como eu te falei, o Arnaldo é morador de Sônia Barra, ele vai entrar, mas o Arnaldo está vindo de onde? Né? Que você foi. Você foi para onde? Né? Então tem que haver esse acompanhamento. Nogueira? Então, como o senhor citou o caso do Arnaldo, que é conhecido, o mesmo exemplo foi citado aqui pelo Sebastião Campis, secretário de Saúde do município de São Francisco. Ele disse o seguinte, o mesmo também, a pessoa é conhecida, é de São Francisco, porque ela também adotou o sistema de barreira desde a última quarta-feira, né? Em alguns pontos ali, aquela RJ também é divisa com o Kennedy, principalmente. Ficou faltando aqui Gargaú, mas é aquela história, pelo menos você conseguindo controlar a maioria, o percentual bom, grande, 70%, 80%, já ajuda. Menos, é bem melhor do que nada. Mas a minha pergunta é com relação ao Arnaldo, por exemplo, que o senhor citou. É conhecido, o senhor conhece, todo mundo conhece em São João da Barra, enfim, mas aí eu estou em companhia do Arnaldo. Como é que fica a minha situação, se o senhor não me conhece? O que é adotado, qual o procedimento adotado para os caronas, né, digamos assim? Então, é importante frisar isso. O condutor, eu falei do Arnaldo, na hipótese do Arnaldo estar sozinho no veículo. Agora, quem esteja com o Arnaldo tem que ser submetido a toda a avaliação. Não pode, a questão, como eu te falei, a abordagem não se dá ao veículo. A abordagem é no veículo, porque o veículo está conduzindo as pessoas. A abordagem é voltada às pessoas, os ocupantes do veículo. Todo ocupante do veículo tem que ser comprovada a sua necessidade, né, a sua residência, o seu vínculo empregatício, né, e tem que ser morador, tem que estar previsto no decreto. Não é só o condutor. Isso acontece muito no caso das lotadas, porque o cara da lotada ele é morador do município. Então ele tem um comprovante dele. Ele vai ficar passando ali 20 vezes, e com quem quer que seja dentro do carro. Obviamente que essa questão é levantada, porque isso já foi até matéria chegou para mim uma informação através de rede social disso. Acredito que, porque a pessoa diz que isso tem acontecido. Se aconteceu, foi uma falha humana. Foi a falha de quem ali estava na barreira do momento, porque não é o motorista que tem que ser avaliado. Todos os ocupantes dele têm que ser avaliados. É igual o caso do Porto. Então a gente só vai abordar o motorista do ônibus? Só o motorista do ônibus que é preocupação? Não, pelo contrário, ele é mais um trabalhador que ali está. Todos os outros têm que ser entrevistados e passarem pelo mesmo método de avaliação que a gente utiliza. Perfeito, Arnaldo. Nogueira, eu que te pergunto, como que tá a questão de intervalo aí? A gente vai... Tá na hora. Então vamos ao intervalo e na volta, Campinho, vamos falar também das ações do dia a dia, como você mesmo falou, atividades continuam. Para manutenção desse decreto, ou qual a efetividade da Secretaria na fiscalização do cumprimento do decreto dentro da cidade, não só nas barreiras, mas também nas ações previstas para dentro da cidade. Esse fica como tema para o nosso próximo bloco, e tem também os comentários dos ouvintes que eu vou trazer aqui. Ótimo. Ok. Bom, são 8h04 agora em Campos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, que tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar, que aliás tem toda aí a sua equipe à sua disposição, basta você ligar e essa equipe vai até a sua casa, onde você estiver, fazer aí toda a coleta necessária para
todos os tipos de exames. Laboratórios Plínio Bacelar, telefone 27266000 e Clínica Proteus. Voltamos em instantes com o secretário de Segurança do município de São João da Barra, Anderson Campinho, ao vivo conosco hoje no programa. A Folha FM faz a sua parte no combate ao coronavírus e à crise por conta da pandemia. Faça a sua também. Compre no